Na manhã do dia 8 de agosto de 2005, na vistoria matinal, os funcionários encontraram os contentores violados, dinheiro espalhado pelo chão, um buraco no chão e a situação de que ali havia sido violada a caixa forte do Banco Central. Após a vistoria, a polícia fez uma varredura do local e decidiu entrar no túnel. A segurança do banco e a Polícia Federal acionada fizeram uma entrada rápida no túnel, percorreram e chegaram até a casa da rua 25 de março, 1071, de onde partia o túnel escavado pela quadrilha. Essa casa 1071, na 25 de março, certo? É onde propriamente começa o furto ao Banco Central. Daqui, pelo menos 30 bandidos, certo? A quadrilha do Alemão, do Fernandinho e do Paulo Sérgio, cavam um buraco saindo do quintal dessa casa até o outro lado da Avenida Dom Manuel, que vai dar na caixa forte do Banco Central. Pelo menos 80,5 metros de túnel cavado por debaixo de uma grande avenida movimentada em Fortaleza. Foi um furto pensado, pelos depoimentos, foi pensado no mínimo 6 meses antes, iniciada a execução do túnel 3 meses antes e efetivado o furto, efetivamente dia 5 para o dia 6 de agosto. A investigação da Polícia Federal aponta que eles gastaram cerca de 9 horas. Do fim do expediente, pouco depois, quando eles perfuraram o chão da caixa forte, eles teriam gastado 9 horas para a retirada do dinheiro. Foi bastante dinheiro. A quantidade de dinheiro equivaleria a cerca de 3 toneladas em cédulas de R$50 retirados. É um crime muito bem planejado, é um crime muito bem arquitetado e um crime que com certeza tem gente que era engenheiro, tem gente que era topógrafo, certo? Do outro lado da avenida, do outro lado da Dom Manuel, eles inclusive têm um preguinho que eles botavam lá para traçarem uma linha reta, para saber exatamente onde eles iam chegar. Eles tinham conhecimento do que era essa rua, tinham conhecimento do que era a Dom Manuel, tinham conhecimento do que era a caixa forte na parte interna. Pelo que se tem, o investimento, vamos dizer assim, dessa organização criminosa foi em torno de R$300 mil, entre aluguel de imóveis, passagens de avião, manutenção do pessoal, que eram 3 turnos na escavação, né? Era um túnel que não teve parada, eram turnos literalmente de 8 horas de pessoas envolvidas. Depois que eles descobrem, no dia 8 de agosto, a história cinematográfica de alguém chegar ao caixa forte do Banco Central, quer dizer, a representação do banco mais seguro do país, certo? A polícia chega aqui, né? A Polícia Federal. O delegado Antônio Celso dos Santos foi designado pela Polícia Federal de Brasília para o Ceará para assumir essa investigação específica. E depois de colher digitais, depois de vasculhar a casa, depois de tentar entrar no buraco, depois de ir na caixa forte, eles começam a peneirar a areia, parte da areia que foi retirada do túnel, esse túnel de 80 metros e meio, certo? E a equipe do delegado Antônio Celso descobre um cartão telefônico onde tem um chip. Me parece que o momento crucial foi quando a equipe do Dr. Celso conseguiu encontrar um cartão telefônico com a numeração raspada, mas a perícia da Polícia Federal conseguiu recuperar o número desse cartão, para qual número esse crédito do celular tinha sido habilitado, e daí se seguiu uma série de escutas telefônicas a partir desse inicial dado. E a partir dessa descoberta do telefone, eles começam a grampear todas as ligações que foram feitas para aquele cartão ou saíram daquele cartão. Eles começam a grampear e começam a chegar à teia da quadrilha. A movimentação dessa organização criminosa em termos de troca de celulares era uma coisa profissional realmente, como se diz, porque se praticamente passava 48 horas com um celular. Então a polícia sempre tinha que estar renovando os pedidos de escuta com novos celulares. Alô? Oi, compra 3 aí. Vai precisar comprar 3? Vai trocar ou não dá pra usar mais um dia? Vai? Não, vai trocar, tio. Toda sexta tem que trocar, mesmo. Ah, entendeu. Não compra de R$100 mesmo. Tem que comprar barato, né? Porque já usa toda semana. Nas investigações, pelo menos o que a Polícia Federal levantou, é que essas informações iniciais foram obtidas através de um segurança
terceirizado, que trabalhava no segurança do Caixa Forte, que foi repassado, segundo as denúncias, para um dos envolvidos, Deusimar, que esse repassou para o alemão. Essa, pelo menos, é a linha que ficou mais clara a respeito de como essas informações chegaram aos idealizadores do furto. Havia um núcleo que trabalhou na escavação do túnel, no planejamento do túnel, na ideia impensável de violar o Caixa Forte. Esse núcleo foi a fase inicial, a partir de uma informação que o alemão recebeu interna de que havia uma possibilidade de violar a Caixa Forte. Esse grupo escavou o túnel. E esse grupo escavou e alguns deles entraram no Caixa Forte. Se fala de 4, de 6, de 8 que teriam entrado no Caixa Forte. Houve o pessoal depois que fazia o transporte do dinheiro. Esse pessoal fazia o transporte do dinheiro, escondia esse dinheiro, camuflava. Foi o pessoal que fugiu com o dinheiro. E houve o pessoal depois da lavagem, que é considerado a maior parte do grupo. Todos os financiadores, os executores, os lavadores do dinheiro, todos foram denunciados. Então, o caso em si rendeu, como se diz, 28 ações penais, envolvendo 133 réus. Condenados 94, 16 foram absolvidos e restam ainda 2 processos que se desenvolvem pelo crime de lavagem em outros estados. 10 anos atrás, em 2005, não se tinha, acho que nenhuma parte do mundo, noção ou ideia de que seria possível efetivamente fazer um túnel e entrar pela Caixa Forte, pelo chão do Caixa Forte de um banco central em qualquer parte do mundo. Todos os repórteres do jornal foram acionados para a cobertura. O primeiro repórter a ser acionado para investigação, para a situação, chegou com a informação, foi apurar a informação de um assalto ao banco. E quando a polícia depois divulgou que havia um túnel, havia muito dinheiro sido levado e havia uma situação muito maior, muito mais anormal do que se pensava, toda a redação do jornal foi acionada. Todas as editorias foram acionadas para se pensar que naquele dia haveria uma edição especial do jornal O Povo para a cobertura do furto ao Banco Central. O jornal praticamente mudou toda a rotina dele naquele dia, certo? E criou uma editoria especial só para o furto ao Banco Central. Porque era um grande caso, era o maior assalto a banco da história do país. Né? Eles levaram daqui 164 milhões ou 71 milhões de dólares. Era o terceiro maior assalto do mundo a uma instituição financeira. Bom, o inusitado é desde o início, né? Desde o início de um furto através de um túnel, que nunca tinha acontecido isso, ainda mais num banco central. Mas me parece o mais inusitado talvez fosse a tremenda ousadia dessa organização criminosa. O crime todo ele é ousado, né? Você pensar em entrar no Caixa Forte do Banco Central já é uma ousadia, né? Mas a grande ousadia é essas pessoas, esses 30 bandidos, serem invisíveis em Fortaleza, serem invisíveis nessa rua, certo? Uma das pessoas que participou do furto, que é o Paulo Sérgio, certo? Ele almoçava, jantava, ia para uma sauna que tinha em frente à casa, certo? Na maior tranquilidade, certo? A maior ousadia deles foi ser invisível no meio dessa história. Ninguém soube de nada. Eles passaram 3 meses cavando debaixo de uma avenida movimentada e ninguém soube de nada. Há gente presa, há gente que já foi solta, há gente aguardando recurso em liberdade. É uma quadrilha grandiosa de uma história que provavelmente não vai ter fim. A história do Banco Central não termina. Eu vou morrer, certo? Eu vou ter netos e essa história não vai terminar. Para a Justiça, com esses 2 processos últimos que faltam julgar, se finaliza. Eu não sei dizer na vida de quem participou, se isso termina. Porque muitos relatos, praticamente todos os denunciados que eu interroguei, sempre falaram que esse dinheiro era um dinheiro maldito, que ficou para eles como uma herança maldita, no sentido de que todo mundo acha que eles ainda têm dinheiro. Isso, quando se fala todo mundo, é tanto outros bandidos que podem sequestrá-lo, como aconteceu, sequestrarem participantes do furto e daí serem extorquidos
seja por outros bandidos, seja por, quem sabe, policiais ou o que seja. Então, não sei quando vai ter fim na vida deles.